A paz do Senhor, irmãos. Eu estive gravando um vídeo falando sobre o livro de Enoque. E eu quero, mais uma vez, falar um pouco sobre essa questão. As pessoas querem conhecer muita coisa sem estrutura para conhecer. Mas, como cada um é livre para e tem suas curiosidades, eu só quero falar algo aqui para você. Irmão, o livro de Enoque, como eu já falei anteriormente, ele é um livro complexo. Não é todo mundo que tem que ler. E ainda entra uma outra questão. Qual, irmã? O livro de Enoque, na verdade, segundo historiadores, não foi escrito por Enoque. Foi de algumas pessoas conhecendo tudo aquilo. Por exemplo, pais que passaram para filho, e filho que passou para o outro filho, o filho passou para. E aí por diante. Contou as coisas que Enoque, pessoas que conviveram com Enoque, foi passando. E não foi o próprio Enoque, tipo. Foi João que escreveu o livro do Apocalipse. Foi Dr. Lucas que escreveu o livro. Algumas cartas que foram Paulo que escreveu. No caso do livro de Enoque, não foi Enoque que escreveu. Profeta Isaías, vamos lá, né? Só que o livro de Enoque foi uma história contada que alguém escreveu e deu o nome a esse livro. Eles conheceram a história de Enoque e contou para os filhos foi passando e chegou a esse livro aí, que recebeu o nome de Enoque. Irmão, há um grande perigo. Eu não estou aqui dizendo que o que foi escrito não foi o que Enoque falou. Tem coisas que têm base bíblica com as Sagradas Escrituras, mas já tem outras coisas que são coisas assim, gente. Mas também, irmão, eu não quero entrar nesse detalhe, até porque eu não recebi nenhuma instrução de Deus, nem revelação do Espírito Santo, nada disso. Então eu também não quero, sabe? Eu tenho que reconhecer os meus limites. O que acontece? Tem algumas coisas no livro de Enoque que, para mim, como um ser humano que examinou as escrituras, gente, mas a gente tem que entender, como eu já falei, o livro de Enoque não foi escrito exatamente por Enoque. Foram histórias contadas que chegou e alguém escreveu e deu esse nome devido conhecer a história. Porém, é importante que a gente entenda uma coisa. É difícil a gente falar certas coisas, porque as pessoas às vezes não compreendem que às vezes, por exemplo, eu contei uma história, meu pai me contou uma história. Minha mãe tem 80 anos. Minha mãe me contou uma história de 80 anos atrás. Eu vou contar essa história para Davi. Davi vai contar essa história para o filho dele. O filho dele vai contar essa história para o filho dele. Irmão, será que essa história será contada exatamente da forma que minha mãe passou para mim? Que a mãe dela já contou, que a mãe dela contou para ela? Então, assim, com o passar do tempo, a gente também tem que ter esse cuidado. É por isso que é importante você ter a presença do Espírito Santo, para você não se deixar levar por coisa e depois estar no emaranhado terrível de engano e se perder. Deus, ele ama, mas não chega afobado achando a nossa carne ela é terrível, ela gosta de se aparecer, de se amostrar. É importante a gente ter esse cuidado de sempre estar buscando do Senhor, porque Deus fala. Então, já que você não tem estrutura, vai ler a Bíblia mesmo. Esquece esse livro de Enoque. Tudo que tem lá em Enoque tem tudo na Bíblia. Então, não precisa. Se pegue